Graça e paz, sejam bem-vindas a mais um Devocional Destemidas. Nós estamos aí no estudo do livro de Salmos e se você ainda não assistiu os outros devocionais, eu quero te convidar a buscar aqui no nosso YouTube os outros devocionais que falam sobre o livro de Salmos. Hoje nós vamos falar dos Salmos de número 31 ao 40. Lembrando que nós não temos aqui como falar sobre tudo que envolve esse trecho do livro de Salmos, mas vamos extrair riquezas desses capítulos, né? Para que a gente possa ser inspirada através daquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. E hoje falaremos sobre o guia seguro. Deus é o nosso guia. E nós vamos ver que nesses salmos nós estamos recheadas de inspirações de como sermos guiadas por Deus. Sabe, na nossa vida é tão importante nós sermos direcionadas, guiadas, porque Deus não nos fez, Ele não nos criou para que nós andássemos de qualquer jeito ou por achismos ou simplesmente por conselhos do mundo, sendo levadas por uma tendência de uma sociedade que muitas vezes não tem Deus como sua referência. Mas nós somos mulheres destemidas que confiamos na palavra de Deus acima dos conselhos do mundo, acima das tendências dos nossos sentimentos, que muitas vezes querem nos sabotar, nos levar a um lugar de desânimo, de entrega ou até mesmo de prazeres momentâneos, mas que não nos levarão ao destino, ao propósito de Deus para nós. Eu quero que você venha comigo. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o pecado. Ele nos traz atraso e nos traz cansaço. Sabe, o pecado, ele cansa, ele suga as forças dos filhos de Deus, porque nós não fomos recriados em Deus para o pecado. Sabe, Jesus, ele não veio colocar um band-aid numa ferida. O homem, ele tinha um problema, que era a separação de Deus por causa do pecado. E separados de Deus, nós não tínhamos a inspiração, não tínhamos como sermos guiados por Deus, porque não tínhamos a vida de Deus, não tínhamos o Espírito habitando em nós. Mas sabe, eu quero te dizer que Jesus, ele não veio solucionar esse problema colocando um curativo ou remediando as coisas. Quando Jesus ele veio no tempo certo, ele realmente arrumou tudo e resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Porque o pecado, ele nos puxa para trás, ele nos tira do foco, ele nos enreda com as coisas que envolvem o pecado e nos tira do caminho, do propósito, do guia de Deus para nossa vida. E sabe, isso é um atraso, um embaraço. Por isso que Jesus ele veio e ele resolveu isso. E ele resolveu como? Trocando a nossa natureza. Porque quanto a uma natureza, não tem o que se questione. Um cachorro, ele nasceu para ser um cachorro. Ele não vai falar português, por mais que a gente tente falar com ele, ele só vai conseguir te responder au au. Ele não vai te responder outra coisa. A gente demonstra carinho pelos nossos cachorrinhos, não é? E eles são os amores, mas jamais eles vão nos corresponder como seres humanos, porque eles são cachorros. E sabe, quando Jesus ele resolveu o nosso problema, ele não remediou as coisas. Ele resolveu a nossa natureza. E aquela natureza que era de pecador, que só sabia pecar, errar o propósito, agora é trocada por uma natureza divina, que sabe fazer as coisas santas, que produz o fruto do Espírito ao invés das obras da carne, do pecado. Por isso mesmo, lá em Gálatas 5, nós vamos ver listadas as obras da carne e nela não está escrito o fruto, porque obra é algo que se dá trabalho, que empenha força para fazer. Um filho de Deus foi recriado com a natureza santa para andar no fruto do Espírito, porque um fruto ele nasce de uma forma natural na estação certa. Assim é com a laranjeira. Eu tenho laranjeira na minha casa, sabe, queridas? Eu sei certinho a época da laranja. Eu tenho laranja de umbigo. Eu acho uma delícia. Não sei se você gosta. Mas assim, eu sei que naquele período eu vou poder colher daquela árvore laranja de umbigo. Porque ela simplesmente dá o que ela nasceu para fazer, para dar, para gerar.
E nós, filhos de Deus, nascemos para dar fruto do Espírito, para viver uma vida santa, digna do Senhor. E sabe, quando nós pecamos, isso emprega uma força, e por isso é chamado de obras da carne. Porque é uma obra você não faz sentado no seu sofá. Se você já viu uma boa construtora, um bom pedreiro fazer uma obra, até mesmo uma reforma, quanta força é feita para que aquilo se inicie, dê a sequência e chegue no fim. Força é empregada naquilo, isso não é natural. Por isso que pecar é preciso a gente exercer força para pecar, viu? O diabo, ele fica nos cercando, porque ele deseja nos tirar do propósito, nos tirar de um lugar de segurança em Deus. E ele faz isso nos levando ao pecado. Então, eu quero te dizer, fique alerta, porque o pecado é para te trazer embaraço e atraso. E aqui em Salmo 31:10, quero ler com você, já vai falar sobre isso. O salmista, ele era tão inspirado que mesmo sem ter o Espírito Santo dentro dele, ele soube nos dar algumas dicas e algumas diretrizes de como sermos guiados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra e o Espírito são um só, eles andam juntos, jamais eles vão se contradizer. E aqui, número 31 e verso 10, fala o seguinte: a minha vida desvanece em angústia, e os meus anos como gemidos, a minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se consomem. Aqui está falando de algo que denota um cansaço, um atraso. É como se estivesse puxando para trás. E é isso que o pecado faz conosco. Ele esgota as forças, consome os ossos. Sabe? É triste demais uma vida que é entregue às práticas de pecado, porque a pessoa fica paralisada, ela é sugada, ela não consegue ver e viver o propósito lindo que Deus tem para ela, porque Deus não tem filhos prediletos, Ele dá o mesmo destino. A verdade, cada um tem o seu destino individual, mas o mesmo no sentido, um destino de sucesso, um destino assertivo para todos nós. Mas sabe, depende de mim e de você escolher dizer não ao pecado e se entregar a essa nova vida, a esse guiar do Espírito, a esse alinhamento com aquilo que ele diz. E isso vai precisar que todos nós venhamos a renunciar a práticas e pecados para que possamos estar alinhados, ouvindo e discernindo o guiar de Deus sobre as nossas vidas. Deus é quem te livra das perseguições. No tópico 1, nós vimos os pecados trazem embaraço e atraso. E no 2, Deus é quem te livra das perseguições. Sabe, quando nós adquirimos essa consciência, ficamos mais fortalecidos de obedecer à vontade de Deus. Mas o que isso tem a ver com a obediência? Sabe que a obediência a Deus, muitas vezes, ela vai sair dessa primeira zona de romantismo, de Hollywood, de que a vida com Deus é só flores e sempre vai estar tudo certo. Eu quero te dizer, e hoje você já assistiu e não tem mais como desfazer esse conhecimento. Você vai sim passar por perseguições. Sabe, nós não somos melhores que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, não somos melhores que Estevão, não somos melhores que muitos heróis da fé, Martim Lutero, Kathryn Kuhlman, queridos, todos passaram por muitas perseguições em nome do Evangelho. Mas sabe, Deus a livra de todas. A palavra de Deus fala que Deus livra o seu justo de todas as perseguições. Não existe uma que Deus não possa livrar. Mas você vai passar por elas para que Deus te livre, para que Deus te tire daquele lugar. E sabe, vale muito a pena nós nos apegarmos a essa verdade e não tentarmos fazer do nosso jeito, mas confiar que Deus é poderoso o suficiente para fazer aquilo que nós não podemos. Mas Deus só pode fazer quando liberamos Ele para fazer. Como assim? Deus é todo poderoso. Ele é, mas Ele determinou leis que regem a nossa vida e que regem todo o mundo. E uma dessas leis é o livre-arbítrio. E a outra lei é que
Deus pode nos proteger e nos livrar quando estamos debaixo da sua proteção, ou seja, em obediência à sua palavra. Então, quando estamos em obediência, as perseguições podem vir, mas nós não vamos ficar aterrorizados, pensando, e agora como que eu vou resolver isso? Calma, respira, mulher. E lembre, Deus é aquele que te livra dessas perseguições. Se você está em um lugar de obediência, você é protegida por Ele, você é livrada por Ele. E Ele vai te socorrer. Aqui em Salmo 31:13 vai falar assim: ouço muitos cochicham, pavor por todos os lados. Eles conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Sabe, perseguições são assim. É como se comichasse os ouvidos. Nós podemos até perceber pelo Espírito conversas, oposições, coisas se armando contra nós. Nós podemos perceber isso. Eu, porém, confio em ti, Senhor. Essa foi a resposta do salmista e essa deve ser a nossa resposta. Eu percebo situações sendo armadas contra mim, ciladas sendo moldadas, armadilhas planejadas para me tirar do foco, para me tirar do propósito, mas eu confio em ti, Senhor. Aleluia! Tu és o meu Deus, o meu futuro está em tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. E no verso 18, sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo falam contra os justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista da humanidade, concedes àqueles que se refugiam em ti. Aleluia! Eu vou ler o 20 também. No esconderijo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Aleluia! Sabe, querida, muitas pessoas podem te acusar. No trabalho, na faculdade, até em familiares, até mesmo dentro daquilo do seu convívio no ambiente de igreja. Pessoas, elas falham, queridos, e você pode ser acusado em algum momento, sim, perseguido, mal interpretado até. Mas quando nós guardamos a nossa vida com confiança em Deus, a palavra de Deus fala que Ele é que vai mostrar o livramento do justo. Deus nos esconde à sombra de suas asas e ali nós estamos protegidos. Mas o que é estar à sombra das asas de Deus? É estar num lugar de obediência à sua palavra. Um lugar que o próprio Deus te guiou a estar, na sua presença, em santidade, em obediência às direções que Ele te deu. Sabe, se em algum momento você ficou distraída com todos os afazeres do mundo, convites, propostas, até mesmo lícitas, mas que talvez não eram para esse momento. Eu quero te convidar hoje a refletir e realmente reposicionar suas decisões e a sua vida. E saber que quando você decide abrir mão de coisas e se colocar nesse lugar de obediência à direção de Deus, ao guiar dele sobre você, você está em um lugar de proteção e Ele se encarrega de livrar você das acusações, das armadilhas e de tudo mais, porque Ele é Deus e Ele é o nosso protetor. Amém? O ponto 3 é: Deus quer te guiar em segurança. Não seja como um cavalo burro. Ah, mas você tá me chamando disso, Dani? Não, tô falando da palavra, mulher. Você vai ler comigo. Abra comigo em Salmo. Nós vamos ler aqui agora no verso, no número 31. Você não vai ficar brava comigo, não. Tá escrito aqui em Salmo. Primeiro eu quero ler esse aqui com você. 31:3. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduz-me e guia-me. Aleluia! Deus, Ele nos guia a um lugar de segurança. Por amor ao nome dele, quando amamos o seu nome, quando confiamos nele acima das coisas deste mundo, ele é esse guia seguro, como uma rocha. Eu não sei se você já tentou quebrar uma rocha. Olha, mulher, a gente não consegue fácil, não.
Rocha é um lugar de segurança. E Deus quer dizer para você, se você confiar em mim, amar o meu nome e a minha presença, eu vou te dar uma segurança que é comparada a uma rocha. Ninguém pode quebrar. Aleluia! E depois nós vamos lá para o 32 e no verso 8. E você vai ver comigo que não foi eu, não, que falei sobre isso. Sobre não sermos como cavalos ou burros. Eita Deus! Sabe, eu acho que às vezes Deus ele precisa usar uma linguagem um pouco mais clara para nos comunicar. Porque às vezes a gente fica considerando como comum, porque a gente escuta tanto falar, né? Deus é o nosso guia, Deus é um guia seguro, Deus é um protetor. Mas, queridas e destemidas, Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa segurança. Não sejamos tolas de nos agarrarmos a um salário mensal, nos agarrarmos a uma promessa de homens. Nós temos um Deus que não falha. Se essas coisas passarem ou se essas coisas mudarem, Deus não muda. Ele é o nosso guia seguro. E isso é uma verdade poderosa, não é porque é uma frase muito dita que ela perdeu o poder para aqueles que creem e se apegam a essa palavra. Aqui no número 32 de Salmos e no verso 8 vai falar assim: Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Olha aí, queridas, a promessa de Deus. Quando você não sabe qual o caminho, não vá para o celular, para o WhatsApp, não vá para uma pessoa que você ouviu falar que é boa. Tudo bem, recolha conselhos que o Espírito Santo te dê paz, mas primeiro, antes de tudo, Deus está te falando, eu te instruirei. Instrução é cuidado, é ensino, é direção. Eu te instruirei e te mostrarei o caminho. Deus é o mais interessado em te mostrar qual caminho você deve seguir. Eu a aconselharei e cuidarei de você. Oh, meu Deus, eu lembro de quantas vezes eu amo esses salmos, porque quantas vezes eu com o Senhor falei questões e o Senhor me aconselhou. O Senhor me deu paz, o Senhor me mostrou a saída. Ele é verdadeiro, ele é real. Aleluia. E o 9 fala: Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam de ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Sabe, aqui o Senhor nos dá um puxão de orelha. Não sejam como esses animais que são controlados com uma rédea porque não pensam. Sabe, às vezes você está pedindo para o Senhor, Pai, qual é a profissão, qual eu devo seguir, qual é o meu propósito. E você está servindo há 2, 3 anos em um departamento na sua igreja que lhe deixa pleno, feliz. E está ali a resposta do seu propósito. Mas você fica perguntando para o Senhor como se você não soubesse, mas está diante de você. Não seja como esse animal que lhe falta entendimento, Deus lhe deu entendimento, Deus lhe deu inteligência. Pegue os sinais, pegue esse guiar que é suave, mas é forte. Vale a pena confiar no Senhor. Sabe, nós somos mulheres destemidas e inteligentes para entender os sinais, para não ignorar os sinais do Espírito nos comunicando, nos direcionando, nos mostrando uma posição, uma postura, um passo a dar. Aleluia! Oh, glória! Ele nos guia pela sua palavra, em Salmo 33 e no verso 4. Oh, glória! Ele é bom. Pois a palavra do Senhor é íntegra, ela é fiel em tudo o que faz. Que coisa linda é confiar na palavra de Deus. Ela é íntegra, ela não falha, ela é pura. Fala de pureza, de inteireza. Íntegra vem de íntegro, que significa completo, inteiro. A palavra de Deus ela é inteira, ela alcança todas as áreas da nossa vida. E nós podemos confiar nela e sermos guiados por ela em segurança. No número 37 de Salmos, verso 31, tem até uma música que fala que a palavra do Senhor é poder, é escudo para aqueles que nele confiam. Aleluia! 37, 31.
Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará falso. Aleluia! Oh, meu Deus, mulher, você quer ser destemida e jamais pisar falso? Pensa que coisa ruim é pisar falso. Eu, quando era mais jovem, gostava muito de usar salto na bela, aquele salto inteiro. Gente, quantas vezes já pisei falso e torci o pé inteiro? Porque aquele salto é inteiro, quando você torce, não tem nem como voltar, né? Aí, muitas vezes eu tava de mão com meu marido e eu puxava ele assim de um lado. Pisei falso. Que vergonha. Se não tinha ele para me segurar, era capaz de cair no chão. Quantas de nós pisamos falso e caímos, temos que nos levantar, nos reposicionar, porque nós somos guiadas pela palavra de Deus. Aleluia! Deus te mostra um caminho nessa hora, querida. Siga o que a palavra diz, busque os conselhos que a palavra tem, medite na sua palavra, se encha da palavra, porque você não vai pisar falso, você vai ter um caminho firme para seguir. Aleluia! Deus é maravilhoso, não tem como não amar, né? A palavra de Deus, ela ilumina os nossos passos. A palavra de Deus ilumina nossos passos. Salmo 34 e verso 5. E nós já vamos indo para o final desse vídeo. Eu quero que você fique aqui comigo para esse fechamento. Salmo 34, verso 5. Aleluia! Sabe, a palavra de Deus é esse guia seguro para nós. Não teremos falta de nada quando confiamos nele. Ele ilumina os nossos passos. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Aleluia! Olhe para o Senhor. Ele é a luz. Nós não seremos decepcionadas quando olhamos para ele. Oh, glória! 34:10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Eita glória! Sabe, os leões, eles representam força, né? Nós olhamos o leão e chega até a dar medo, porque um leão, ele representa uma força, uma bravura. Ele de fato é muito destemido, né? Ele é suficiente para pegar a sua caça e ser suprido. Mas ainda assim, o Senhor está dizendo, mais que um leão, que representa toda essa força, essa autossuficiência para o seu sustento. O Senhor diz, se você seguir a mim, ouvir os meus conselhos, se você seguir a minha palavra, você não terá falta de nada. Ai, mas eu tô me sentindo tão feia, tô precisando tanto de um amor. Sabe, em Deus você não terá falta de nada. Deus é o seu supridor. Aleluia. E eu quero encerrar falando para você que, sendo guiada por Deus, nós contaremos as suas maravilhas, sabe? Nós receberemos para andar em um lugar seguro, alcançar os nossos objetivos e propósitos, porque isso nos deixará plenas e felizes. Mas também nós poderemos contar as maravilhas do Senhor, porque nesse lugar de obediência seremos livradas, protegidas, viveremos milagres, e isso será multiplicado quando nós contarmos para outras. E eu quero te incentivar, receba essa proteção e multiplique compartilhando com outras pessoas. Salmo 40, no verso 5, é o último que nós vamos ler, celebrando esse guiar de Deus, que nos faz ter uma vida sem falta de nada, segura, protegida, que firma os nossos passos. Aleluia, que não nos deixa em um lugar de tristeza ou aflição, mas nos traz livramento nas perseguições. E nós poderemos, quantas maravilhas tem feito o Senhor, meu Deus. Não se podem relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são mais numerosos do que se podem contar. Oh, meu Deus, isso é verdade. Mulher destemida, se você tem vivido uma vida sendo guiada por Deus, pela sua palavra, você pode, como o salmista, dizer quantas maravilhas, quantos livramentos eu tenho anunciado, mas se eu fosse anunciar todos, não caberia, não teria tempo. Deus, ele é esse Deus, e ele deseja nos maravilhar
não uma vez por mês ou uma vez por ano, quando estamos em aflições, em perigos. Ele deseja todos os dias se manifestar maravilhoso em nossas vidas. Mas para isso, precisamos ser guiadas em um lugar de obediência, confiando na palavra de Deus, acolhendo os conselhos do Senhor, meditando na sua palavra. E esse é o meu conselho para você nesse momento. Leia esses versos, esses números de salmos e seja inspirada em um guiar seguro, cheio da luz, cheio da palavra de Deus sobre você. Um beijo, que o Senhor te guie na sua palavra e você possa, em obediência, seguir esses passos para a glória de Deus. Até a próxima, compartilhe, espalhe essa mensagem e logo nós nos vemos de novo.